pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de português. Aqui é a Amanda Azevedo e a nossa aula vai começar. Prestem bem atenção. Vocês já observaram que para as pessoas conversarem, para que exista uma comunicação, é preciso que haja também o diálogo entre as pessoas. E esse diálogo costuma variar de acordo com o lugar, o estado, a cidade onde aquela pessoa vive. Por exemplo, você pode se questionar, mas por que existe tanta diferença na fala? Bom, essas diferenças podem ser as mais variadas possíveis. Pode ser de acordo com a idade, nível escolar, classe social, profissão, cidade, região ou mesmo países. E a essas diferenças nós damos o nome de variação linguística. Justamente, elas são as diferentes maneiras de dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo significado. Exemplo. Bom, aqui nós temos 3 palavrinhas: mandioca, macaxeira e aipim. E o que acontece com essas palavras? Bom, elas querem dizer a mesma coisa. Aqui no Nordeste, por exemplo, nós chamamos de macaxeira. E lá no Rio de Janeiro, em outras cidades do Sudeste, ela é chamada também de aipim. Mas para nós tem o mesmo significado. Apenas utiliza-se palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Só que ela muda de acordo com a região em que a pessoa vive. Tá bom? Então, preste atenção. Existem alguns tipos de variações que eu vou mostrar para vocês. Aqui falamos de 4 variações linguísticas e nós vamos nos atentar em 3. A primeira pode ser a variação geográfica ou regional, como é o caso da mandioca, que também é chamada de macaxeira, e lá no Sudeste chamada de aipim, por exemplo. Ok? Agora, pessoal, veja como acontece a variação geográfica. Por exemplo, lá em Portugal, a apostila se chama sebenta. Vou voltar aqui para vocês acompanharem melhor. Fila, por exemplo, aqui no Brasil, lá é bicha. A apostila é sebenta e calcinha é chamada de cueca. Já pensou? A segunda variação é a histórica. É a evolução da língua ao longo do tempo, que as palavras vão mudando de acordo com a nossa própria evolução. Por exemplo, vossa mercê passou a ser chamado de vós-me-cê e hoje chama-se você. E a terceira variação linguística é a social. Ela está muito associada ao grupo ou à classe a que nós pertencemos, tá? E ela se comporta de acordo com a vivência de cada indivíduo. Por exemplo, existe a linguagem adulta, também existe a linguagem infantil. Isso pode mudar de acordo com o nível de escolaridade de uma pessoa, de acordo com a profissão dela. A linguagem pode ser utilizada conforme a profissão daquela pessoa, ok? Veja só o exemplo. Nós vamos. E o outro, nós vai. Veja a diferença. Conforme a idade ou o lugar em que a pessoa está inserido, eles vão sofrer essa mudança, tá bom? E nesse caso aqui é de acordo com a escolaridade, tá? O nível de escolaridade, aí a linguagem da pessoa muda totalmente. Bom, resumindo, a variação linguística que nós atentaremos nesta aula vai se dar de acordo com 3 características importantes: a influência da linguagem no tempo, que nós chamamos de variação histórica, que é conforme a evolução da nossa própria linguagem e os anos vão se passando, a nossa língua sofre mudanças e essas mudanças são chamadas de variação histórica. Já a influência geográfica ou regional sobre a nossa língua, nós chamamos de variação geográfica, que é como uma palavra pode ser chamada em um estado ou em outro e ter o mesmo significado, mas usarem palavras diferentes para se referir à mesma coisa. E a influência social, que é a variação social totalmente voltada para o meio onde o indivíduo está inserido, como, por exemplo, a linguagem do adulto, da criança, a linguagem com gíria,
os termos técnicos de uma determinada profissão, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido direitinho e nós acompanharemos mais detalhes sobre a variação linguística nas nossas aulas presenciais. Qualquer dúvida é só me procurar. Beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau!